Revisão da vida toda ainda não acabou e agora o PrevNews, o site de notícias do Previdenciarista, um dos maiores portais jurídicos previdenciários do país, trouxe. Não acabou. Revisão da vida toda ainda será julgada. Existem pontas soltas a serem decididas nas modulações dos efeitos do tema. Essa matéria de 4 de outubro de 2024. Então, se você assiste aquele cara pessimista que só luta contra o direito dos aposentados, seja bem-vindo para o lado da esperança, da fé, que crê na vitória e crê na justiça divina, já que a gente sabe que a justiça dos homens nós precisamos lutar aqui na terra. Aquele cara lá que já me xingou de burro, já falou que eu não sou advogado, já falou de tudo, meu amigo. O homem tá falando de 14º salário até hoje, em outubro de 2024. Você vai ouvir um cara desse? Vambora! Isso aqui é minha OAB, rapaz. Olha a cara desse elemento, sou eu mesmo. Ó, há 12 anos isso aqui. Eita, coisa boa, hein? O tempo vai passando. Mas vamos juntos, né, pessoal? Porque o tempo tá passando na revisão da vida toda também. E o aposentado não aguenta mais esperar. Então vamos dar ouvidos somente para quem tem fé, esperança e luta pelo direito dos aposentados. Eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu sou o piorzinho daqui. Eu sou o mais fraquinho daqui. Mas pelo menos eu sou honesto e justo com vocês. Eu trago as informações e mostro na tela, pessoal. Então vamos juntos. O PrevNews está falando aqui, ó, o site do Previdenciarista, um dos maiores do país, né? Então, vamos ver quem que está certo aqui, o que que tem para ser decidido também. Porque falar em causa ganha, aí também não. Aí também não. Mas falar em causa perdida, aí também não. Nem ganha, nem perdida. Tem que ser decidido aqui esses pontos que a gente vai ver a partir de agora. Se você acompanha qualquer portal de notícias previdenciárias, com certeza ficou sabendo do último capítulo dessa novela. Na sexta, 27 de setembro, os ministros do STF rejeitaram 2 recursos que pediam a retomada da revisão da vida toda, encerrando esse julgamento com uma decisão contrária à concessão da revisão. Isso é verdade, beleza. Beleza, isso é verdade. A gente viu que a votação, né, a maioria foi contra. Alexandre de Moraes, André Mendonça e Fachin, em uma tese, né, foram vencidos. E o Dias Toffoli também com uma tese de garantir direito adquirido também foi voto vencido, já que o Nunes Marques colocou a questão do direito adquirido, depois ele retirou. Né? Vamos ver como é que vai ficar. Seria esse o ponto final? Chegamos, enfim, ao último capítulo dessa história? Não. O que viemos te mostrar hoje é que, na verdade, esse processo ainda não acabou. Ainda existem muitas pontas soltas a serem resolvidas. A decisão recente, que foi amplamente noticiada, diz respeito aos embargos de declaração. E eu complemento: embargos de declaração das ADIs. E o tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita? Está aqui. Entretanto, a ação em si ainda não foi julgada. O que ainda precisa ser decidido sobre a revisão da vida toda? Bom, ela está sendo discutida no tema 1102, que, por sua vez, está parado na Corte. Pelas últimas decisões, é possível entender que o cenário não está favorável para o segurado que deseja judicializar a ação que peça a revisão dos valores dos seus benefícios. Aí eu concordo. O cenário depois da aposentadoria de 3 ministros que eram favoráveis, agora o cenário não está favorável. Isso sim eu concordo. Aí eu concordo. A matéria, eu acredito aqui, ó, até porque essa matéria, esse site, ele fala diretamente com vários advogados previdenciaristas. Então, realmente, favorável, vitória, causa ganha. Não, 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 não. Aí não. Mas, né, cenário não está favorável. Mas falar que acabou, não acabou. Por quê? Este não é o único ponto que você deve prestar atenção no julgamento. Ainda faltam ser decididas as modulações dos efeitos do tema. Dentre disso, algumas dúvidas se destacam entre advogados e seus clientes. Então, será necessário devolver o dinheiro de quem já recebeu benefícios, considerando a revisão da vida toda? Ao que tudo indica, não. Isso por conta de 2 pontos principais. Quem recebeu o dinheiro recebeu de boa fé, e essa é considerada uma verba de natureza alimentar, logo, não pode ser pedida de volta. Esse é um pensamento compartilhado por alguns dos ministros do STF, como o Dias Toffoli. E aí,
a gente tem uma questão, né, trazida aqui, justamente que já vou voltar para aquela matéria, só vamos ver esse ponto aqui. Ó, o julgamento da revisão da vida toda tem sido uma verdadeira maratona de incertezas para aposentados e advogados. Concordo. Para os segurados do INSS que esperam por uma decisão definitiva, o desgaste emocional é imenso. Concordo também. Uma vez que o cenário atual é desfavorável e o julgamento ainda não chegou ao fim. Concordo com tudo até aqui. Para os advogados que defendem o direito dos seus clientes ao recálculo do benefício, a situação exige cautela e persistência diante das constantes reviravoltas. Então, o próprio site que fala para advogados e aposentados, ele está falando, ó, precisa de persistência. Realmente, tem que continuar combatendo o bom combate. Concordo. Um ponto positivo emergiu. Apesar da inclinação majoritária contra a revisão, um ponto positivo emergiu. Os aposentados que já obtiveram decisão favorável na Justiça não precisarão devolver os valores recebidos por meio de tutela antecipada. Esse entendimento, defendido por 3 ministros do STF, entre eles o Dias Toffoli, é um alívio em meio à incerteza, garantindo que quem já recebeu os valores até 5 de abril não será prejudicado, mesmo com o fim da revisão. Aí a gente tem alguns pontos. Vamos continuar lendo e depois eu trago aqui mais pontos, tá? O ministro Dias Toffoli votou afirmando que, apesar da revisão ter sido derrubada, quem já havia recebido o benefício não precisará restituir o INSS. Lembrando, isso aqui foi um voto, não foi a decisão, tá? Vamos lá. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso acompanharam essa posição, ressaltando que os valores pagos até 5 de abril são de natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé. Lembrando, André Mendonça e Edson Fachin acompanharam o Alexandre de Moraes. Então, nós já temos aí quase que a maioria, já 5 ministros confirmados. Nunes Marques, ele, ele ele não tinha colocado essa ressalva, depois ele colocou o complemento do voto e no último dia ele retirou de novo esse complemento. Então, os ministros estão caminhando para essa maioria de garantir, né, o direito de quem já vinha obtendo uma vitória, uma tutela antecipada, tá? Só que aí é o que eu tenho trazido. A gente tem 2 aposentados na mesma situação, só que porque um teve a sorte de cair numa vara que o juiz ou andou mais rápido com o processo, ou ele tinha um posicionamento favorável, já concedeu tutela antecipada, e às vezes o outro aposentado, no mesmo fórum, os dois, por exemplo, de São Paulo, por exemplo, né, um juiz de São Paulo sendo a favor, já concedendo tutela antecipada, o outro juiz contra. Então, assim, os dois aposentados foram atrás dos seus direitos, né, fizeram os cálculos, tudo certinho, têm o direito, e estão sendo tratados de forma diferente. E, ao meu ver, isso a Constituição não permite, né? Uma coisa é brigar quem já entrou com a ação, quem não entrou, quem tem direito, não tem direito e tudo mais. Isso aí a gente vai vendo. Agora, você colocar 2 aposentados na mesma situação jurídica com tratamentos diferentes, aí já não pode. Aí já não pode. Então, isso aqui acaba fortalecendo a tese também do direito adquirido. E já vou falar de revisão do direito adquirido, eu sei que você quer saber. Vamos terminar aqui voltando. Outra pergunta, né? Será necessário pagar os honorários de sucumbência ao INSS, visto que o órgão ganhou a causa? Aí que tá, né? Aí já não dá, né, pessoal? Se uma pessoa entrou com uma ação na justiça pedindo a revisão da vida toda e não recebeu a ajuda de antecipação, tutela antecipada, e não recebeu o benefício da justiça gratuita, ela pode ter que pagar despesas do processo e honorários sucumbenciais, honorários para advogado do INSS. Só que calma, calma. Se a pessoa for beneficiada pela justiça gratuita, ou seja, pessoal, a gente entra com o pedido. Se for no juizado até 60 salários mínimos, até a primeira instância, não tem essa condenação. E, mesmo que seja no juizado em sede de recurso, ou seja, na vara federal acima de 60 salários mínimos, se a pessoa tiver benefício da justiça gratuita, essa cobrança fica suspensa. O INSS só vai poder receber se ele comprovar que você tem condições, e a gente sabe que os aposentados não têm condições de pagar custas e honorários de advogado do INSS, pelo amor de Deus também. Então a gente sabe que essa questão, né? Inclusive a AGU, em uma proposta lá atrás, ela
querendo mostrar que é bonzinha, né, tinha falado, né, que não ia cobrar custas processuais e honorários sucumbenciais. Lembrando, honorários sucumbenciais não se confundem, não são a mesma coisa que honorários contratuais. O que você combinou com o seu advogado é uma coisa, e honorários sucumbenciais, quem perde paga o advogado da outra parte, via de regra, mas nesse caso aqui da revisão, ainda mais tratando-se de aposentados, né, isso aqui não deve prevalecer. Quem já conquistou o benefício continuará recebendo o valor ou será recalculado desconsiderando a revisão da vida toda? Aí é uma grande incerteza, né? O Dr. Rômulo Saraiva, especialista em previdência, colunista da Folha de São Paulo, já fez um belo artigo a favor da revisão da vida toda. Ele explica que isso é preocupante, porque o STF tem anulado decisões já tomadas em outros casos com repercussão geral. Ou seja, o STF já tinha proferido uma decisão para valer para o Brasil inteiro e está voltando atrás. Então agora a gente está diante de uma incerteza, né? E quem já vinha obtendo as vitórias, tem gente com vitória em segunda instância, né? Então tem gente com sentença, com acórdão já de desembargadores. Como é que ficam essas pessoas? Então, talvez os valores voltem a ser como era antes da revisão da vida toda, mas a certeza só quando as modulações de efeitos forem julgadas, tá? E aqui, tendo em vista que é um site voltado para advogados, ele pergunta, né? Você tem casos abertos que envolvem a revisão da vida toda do seu escritório? Aí tem até alguns modelos, ó. Tem até um modelo para você recorrer com fundamento aqui, tendo em vista que o tema 1102 ainda não foi julgado, né? Então quem está tendo processo aí de indeferimento ainda pode ter esses recursos, tá certo? E sobre revisão do direito adquirido, estou trazendo aqui do Jus Brasil, é direito do aposentado receber o melhor benefício. Revisão do direito adquirido. Veja como funciona a revisão com base na concessão do benefício mais vantajoso. Aqui eu já sei o que você está pensando e eu já vi comentário um ou outro assim. O professor, eu fiquei sabendo que na sua análise completa tem mais de 20 revisões que não precisam esperar o STF. É verdade? É verdade. Mas, professor, eu acho que a revisão da vida toda, para mim, seria a mais vantajosa, porque ela vai incluir contribuições anteriores a 94. Pessoal, para saber isso, só fazendo os cálculos e a análise completa, mas deixa eu te explicar. Sabe por quê? Porque a revisão do direito adquirido, né, nós vamos verificar as regras vigentes à época do seu caso, da sua aposentadoria, antes e depois da reforma, com ou sem regras de transição. Então, são várias regras aplicáveis que podem melhorar o seu benefício. Então, imagina aquela pessoa que tinha o direito adquirido, mas o INSS tentou empurrar uma regra pior. E, às vezes, para essa pessoa, a revisão da vida toda ou vai melhorar pouca coisa, ou às vezes nem iria melhorar. Depende do cálculo. Mas pode ser que a revisão do direito adquirido melhore muito. Então, por isso que eu digo, às vezes você vai ouvir o seu vizinho descobrir uma revisão que para ele vai triplicar o valor que ele recebe. E às vezes para você só vai aumentar uns R$ 1.500. Aí eu digo, né? Primeiro a gente tem que olhar para o nosso quintal. A grama do vizinho é sempre mais verde. Você sempre vai ouvir alguém falando, né, fortuna para aposentados, os aposentados. Eu não vou falar esse termo fortuna para aposentados nunca. Por quê? Porque cada caso é um caso. Pode ser que você venha a receber muito? Pode, mas pode ser que às vezes R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Só que eu te pergunto, poxa, vai falar que R$ 1.000 ou R$ 1.500 a mais por mês é pouco em outras revisões? Vai falar que às vezes duplicar o seu benefício é pouco, sendo que você vai poder receber para sempre, inclusive sobre 13º salário, sem esperar a STF? Então cada caso é um caso, né? Vamos nos apegar aos nossos casos, tá? Então, beleza, você já viu que revisão de direito adquirido é uma revisão diferente da revisão da vida toda. Você já viu que na nossa análise completa existem outras revisões que não precisam esperar o STF. Isso você já viu. Não quer me contratar? Tranquilo. Só pega essa informação e depois procura o advogado de sua preferência. Beleza? Beleza.
Se quiser contratar, vai ser uma honra, né, pessoal? É que eu não fico empurrando venda, tá? Contrata quem quiser, quem confiar no nosso trabalho. Ah, eu já tenho revisão da vida toda contra advogado. Tranquilo, dá para fazer a análise completa. Isso não é conflito de interesses segundo o Código de Ética do OAB, tá? Tranquilo, sou advogado há mais de 12 anos, sem advertência ou reclamação no OAB, nem de clientes, nem de outros advogados, porque a gente segue tudo certinho, tá? Ok. Mas quem que falou desse direito adquirido? Vamos ver, né? Vamos ver como é que a justiça está tratando essa revisão. É assegurado a todos uma aposentadoria digna conforme entendimento de Savares. O direito à previdência social consubstancia autêntico direito humano e fundamental, pois a prestação de recursos sociais indispensáveis à subsistência da pessoa deriva do próprio direito de proteção à existência humana digna. Então, primeiro tem uma questão de prazo decadencial e, sobre o prazo decadencial que incide sobre o ato de concessão do benefício, o STJ afasta a decadência, baseada no fato de que o prazo decadencial não poderiam alcançar questões que não foram aventadas no deferimento do benefício e não foram objeto de apreciação, tá? E aí, isso é o STJ. E aí, sobre Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal, né, tem algumas questões também. Ação de titular de benefício e manutenção, que busca a fixação da data de início de benefício e período básico de cálculo mais vantajosos, fundado no direito adquirido ao melhor benefício, né? E entre a data de implementação dos requisitos e a data de entrada de requerimento é a ação de revisão de benefício já concedido e não ação de concessão, aplicando-se o prazo decadencial. Então vai depender do seu caso se vai aplicar ou não decadência, vai depender de qual regra você vai poder se beneficiar. Você está entendendo que a análise não é tão simples assim? Eu sei, tem a regra, eu sei, artigo 103, Lei 8.213, traz prazo de 10 anos a contar do primeiro recebimento. Ok. Mas você está vendo que a justiça flexibiliza a questão de decadência, tem causas de interrupção e tem revisões que não se aplicam à decadência. Tá? Então, vamos continuar tratando aqui. Súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização não incide o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei 8.213 nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação a questões não apreciadas pela administração no ato da concessão. Então, se seu advogado ele nem olhou seus documentos e já 10 anos, é decadência, babá. Ô louco, meu! Ô louco, sem olhar os documentos do cliente, o advogado já bateu o martelo? Se a própria TNU, o próprio STJ estão flexibilizando, não estou falando que todo mundo vai ter direito a todas as revisões, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas eu estou trazendo aqui. Vocês estão vendo julgados na tela. Então, como é que, sem olhar o documento, o advogado vai bater o martelo, vai negar o atendimento? Não tem como, né, pessoal? Não tem como. Vamos lá. Direito ao melhor benefício. Trata-se de ação objetivando o recálculo da renda mensal inicial. Então, recalcular a sua renda, né, para aumentar o benefício da aposentadoria segundo a época em que, já implementados os requisitos para a fruição do benefício, aquela lhe seria mais vantajosa. Então, muitas vezes, você iria cumprir o seu tempo de contribuição para uma regra mais vantajosa, tá? E aí o INSS empurra uma regra pior. Só que você tem direito adquirido a outra regra melhor. E isso é diferente da revisão da vida toda. Por quê? Vamos lá, pessoal. A gente tem que saber diferenciar tempo de contribuição e contribuições para o cálculo do valor do seu benefício. A revisão da vida toda, ela busca incluir tempo de contribuição ou ela busca incluir mais contribuições no cálculo do valor do benefício? Ela busca incluir mais contribuições para calcular o seu benefício, as contribuições anteriores a 94. Agora, por que o tempo de contribuição é importante? Para outros direitos. Por quê? Porque às vezes, poxa, doutor, trabalhei mais de 25 anos, trabalhei mais de 30, trabalhei mais de 35. Então, tempo de contribuição pode fazer você ser enquadrado em outra regra mais vantajosa. A gente ataca uma frente diferente da revisão da vida toda. Você tá, pelo menos a noção você está pegando?
A gente não vai, no direito ao melhor benefício, nessa outra revisão, não é que a gente vai brigar para incluir cálculos anteriores, as contribuições anteriores no 94, porque isso é revisão da vida toda. A gente vai pegar o seu tempo de contribuição, primeiro vamos verificar se estão reconhecidos da forma correta, vamos verificar o que o INSS já considerou, o que dá para melhorar e aplicar esse direito adquirido, além de outras revisões existentes. A gente está falando da revisão do direito ao melhor benefício. Vou fazer uma live só sobre revisão do direito ao melhor benefício, tá? O segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício de conformidade com as regras vigentes quando da reunião dos requisitos da aposentação, independentemente de prévio requerimento administrativo. Ou seja, você tem direito a recalcular o seu benefício, mesmo que você não tenha pedido feito um prévio requerimento administrativo, precedentes STJ e STF. Então, para você que pensa, poxa, eu estou cansado da revisão da vida toda, eu entendo, eu compreendo, mas eu quero que você saiba, independente de contratar a gente ou não, só leva isso para sua cabeça. Existem outras revisões. E para a gente falar que outra revisão é mais ou menos vantajosa, tem que fazer os cálculos. E mesmo que na revisão da vida toda, às vezes você vai ganhar R$ 4.000 a mais. Por exemplo, pode ser que em outra revisão do direito adquirido você ganhe R$ 1.500 a mais por mês. Mas, poxa, você vai deixar dinheiro na mesa? Você vai deixar de ir atrás dos seus direitos? Fora os retroativos, né? Fora os atrasados. Então tem muita coisa para trabalhar. A luta pela revisão da vida toda não acabou. Eu vou continuar fazendo conteúdos, mas eu preciso levar essa informação para vocês. Inclusive, revisão de pensão. Estamos tendo várias decisões favoráveis, outras revisões também. Vou trazer tudo isso. Então, para a live não ficar muito longa, já vou encerrar por aqui. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. E, se você quiser uma análise completa, o WhatsApp está no link do comentário fixado, tá bom? E cálculos, videochamada, verificar erros, documentos, parecer jurídico e as mais de 20 revisões. Ou procura um advogado de sua confiança, também vai dar tudo certo na sua vida. Eu fico feliz de ter trazido informação. O que você vai fazer com a informação, aí é contigo. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal, é de graça. Clica em inscrever-se, é de graça. Você vai continuar recebendo os conteúdos em primeira mão. Vamos juntos, pessoal!